Nós vamos conversar com o Paulo Martins, que é nutricionista, e ele vem hoje para falar sobre obesidade e reeducação alimentar, como tratar o problema sem cirurgia. Então, assim, se você está em casa nesse exato momento e não quer passar por cirurgia, presta atenção. Nós vamos conversar com ele hoje, o Paulo Martins, que já esteve no nosso programa, mas como hoje é o Dia Mundial, né, da Obesidade, nós vamos falar sobre esse assunto e, claro, queremos defender você que está assistindo o nosso programa. O nutricionista Paulo Martins vai explicar para a gente na prática como emagrecer sem cirurgia a partir da reeducação alimentar. E é claro que ele vai dar uns bizus, porém cada pessoa vai ser trabalhada de uma forma diferenciada, porque aí você vai analisar como está a saúde dela, como é que ela tem, se ela tem diabetes, o que que ela tem, hipertensão, porque cada pessoa responde a um problema, né? Tudo bem? Bom dia. Vamos pelo convite e agradecer você também de casa que está nos assistindo. Então, trouxemos um assunto muito, né? Vamos começar com os dados que eu estava dando uma lida ontem. 650 milhões de pessoas são afetadas no mundo, 650 milhões pela obesidade. Vamos explicar para quem está em casa, porque 600 milhões é muita gente. É muita gente. E aí a gente quer chamar a atenção do que o que tem acontecido com a sociedade nos últimos tempos, que tem feito com que as pessoas tenham aumentado a quantidade de pessoas com obesidade e como é que uma pessoa é considerada obesa? Olha, a primeira coisa, o mundo hoje, a tecnologia avançando, nós precisamos urgente parar de romantizar a obesidade, porque a romantização ela está muito em alta, ou seja, a obesidade com a estética, elas não entram em conflito. Agora, quando a gente fala de obesidade e saúde, elas já entram em conflito. Então, a gente precisa acordar a partir de agora, né? Outro dado também que eu estava observando, que 24.600 pessoas morrem por ano na faixa etária de 30 a 69 anos por conta da consequência da obesidade. Diabetes, hipertensão, AVC, câncer, e são essas doenças crônicas não transmissíveis. Bom, a gente vê muitas pessoas falando nas delícias que existem e ninguém está dizendo que você não possa comê-las, mas as pessoas têm que se reeducar. Como nós podemos reeducar uma pessoa obesa? O obeso, ele precisa entender que ele precisa de autoestima, ele precisa de motivação, ele precisa de uma educação mental. Porque a partir do momento que a pessoa ela escolhe a comida e o hobby e depois ela começa a se esconder, ela não quer mais aparecer, ela procura usar roupas longas, roupas escuras para esconder a forma como ela se encontra hoje. Então isso é um perigo? Sim, porque aí já acaba nos preocupando nós profissionais da área da saúde. Então o obeso ele precisa de motivação, ele precisa de uma educação mental para ele se relacionar, né, com a alimentação. Então quando ele começa a pegar o gosto pela coisa, aí ele já não quer mais se sair, ele vai se sentir bem. Bom, hoje é o Dia Mundial, né? Por que esse dia é tão importante e o que possa ter acontecido numa data como essa para chamar a atenção da população para essa reeducação? Olha, o dia 4 de março foi definido pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial da Obesidade. No início eu mencionei que mais de 650 milhões de pessoas sofrem, né, com a obesidade no mundo. E 24.678, né, morrem na faixa dos 30 a 69 anos por consequência. Isso tem diminuído a questão da idade? Hoje a gente já vê pessoas com menos idade passando por problemas de obesidade? Tem. E olha que a cada dia que passa, a tecnologia vem avançando, a comodidade, então as pessoas elas se acomodam mais ainda. Então isso nos preocupa sim, porque a partir do momento que a pessoa ela acaba descontando tudo na comida, ansiedade, estresse, ela acaba procurando ali, né, aqueles alimentos de alta densidade calórica. Então para se satisfazer, é uma saída. Quais são os alimentos que o obeso mais gosta de se alimentar? A gente sabe que são os que contêm açúcar, mas assim, existe uma forma diferenciada da gente poder ajudar essas pessoas? Tem sim, claro, com certeza, porque o obeso ele vai gostar de alimentos, por exemplo, como os doces,
chocolates, refrigerantes, né, em geral. Aqueles alimentos, por exemplo, o fast food, os hambúrgueres, principalmente ali meia-noite, 1h da manhã, são as saídas que eles mais preferem, né? Então a gente pode, por exemplo, mudar isso no café da manhã, colocando ali uns ovos mexidos, uma porção de frutas. A gente pode fazer ali no almoço, né, um frango grelhado, uma porção de salada, arroz integral, feijão. E à tarde também uma porção de frutas, com um pouco de aveia, então já vai aumentar aquela saciedade, diminuir aquele pico de fome que ele vai, né, não vai passar muito tempo sem se alimentar. Como você trabalha as pessoas que no dia a dia querem emagrecer sem precisar buscar uma cirurgia? Quais foram os resultados que você já teve que de uma certa forma ajudou? Você já foi uma pessoa obesa? Eu já fui obeso. Principalmente, por exemplo, em 2016, 2017, ali na época da graduação, eu não tinha muito aquele conhecimento da prática de exercício, de alimentação e fazer dieta. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu disse, eu preciso mudar para que eu possa cobrar do meu cliente para ele fazer. Não adianta eu cobrar dele e eu não fazer. Então, eu comecei a partir daí. Olha só, como é importante a gente falar sobre esse assunto, porque além de ser o Dia Mundial da Obesidade, onde se trata, onde conversa, onde se conscientiza as pessoas, quando a gente vê um nutricionista, pode-se dizer fitness, e que tenha falado que teve uma certa dificuldade na época, por aí a gente já vê que ele, como nutricionista, a reeducação faz com que ele chegue em você e cuide da tua saúde também. Essa questão da cirurgia, realmente a reeducação, ela pode fazer com que a pessoa não chegue à cirurgia? Faz sim, faz muito sentido. Por exemplo, tem pessoas que fazem uma cirurgia e ela, digamos que ela relaxa. Ela diz, eu fiz a cirurgia e não vou mais engordar. Calma aí, não é bem assim. Porque as pessoas, elas acabam confundindo muitas coisas. A cirurgia vai te ajudar, mas no pós-cirúrgico você vai precisar aí de um acompanhamento psicológico, psiquiatra. Eu já acompanhei casos de pessoas que desenvolveram uma depressão pós-cirurgia. Então, a cirurgia, ela resolve. Mas antes da gente tentar a cirurgia, né, que é o último dos últimos casos, nós poderíamos aí reverter essa situação e mudar toda, por exemplo, sua alimentação, limpar a sua alimentação. A gente colocar aí, diminuir aqueles alimentos ultraprocessados, alimentos em açúcares. Então, a prática de atividade física também, elas conta muito, né? Então, eu tenho um cliente que em um mês ele perdeu 7 quilos. Nossa! Quando a gente fala dessa reeducação, quais são os alimentos inimigos, não amigos da obesidade? Os alimentos inimigos, a gente precisa ter eles no nosso dia a dia, mas como amigos, como né? Equilíbrio, né? Isso. Eu não vou dizer que eu não como chocolate, que eu não bebo refrigerante, né? Eu faço o consumo, mas de forma moderada, de forma equilibrada. Então eu não posso comer o chocolate, não posso comer o hambúrguer, não posso comer uma pizza, um sorvete, pode. O problema é que você quer todos os dias, todas as horas, a partir do café da manhã, quando você acorda, aí é que está o grande erro. É a reeducação. Ninguém está dizendo para você tirar tudo, porém, você tem que ter uma educação alimentar. Justamente. Né? Se você tiver equilíbrio, se você tiver aquele controle, os alimentos caem bem na sua mesa, no seu dia a dia. E hoje, o que falar desses alimentos que vieram para ajudar relacionado à obesidade? A gente fala dos refrigerantes, né? Aí se fala muito do zero, tem vindo muito para o mercado. Isso realmente funciona? Funciona. Ou também é o tipo do produto que a pessoa tem que ficar de olho? É porque assim, as pessoas, elas acabam confundindo as coisas. Por exemplo, o alimento fit, aquele alimento zero açúcar, só que não tem açúcar. Mas quando você observa a quantidade de sódio, de corantes, de adoçantes, então ele já é muito. Mas é zero, não tem açúcar. Posso tomar? Pode. Mas... o cuidado é o mesmo. O cuidado é o mesmo. Você vai ter que ter o mesmo cuidado, porque assim, a gente sabe que as pessoas costumam dizer, nossa, esse produto é uma delícia. A palavra delícia já está dizendo tudo que tem ali. Mais ou menos isso. E aí, relacionado às tais bolachas, o que falar das bolachas, o que falar desses produtos de panificação? Os produtos, as bolachas, por exemplo, elas não trazem muita saciedade. O que aumenta a saciedade para o indivíduo não sentir fome, aquele pico,
são as fibras, coisas que a bolacha ela não tem. A base, por exemplo, das bolachas são açúcar e gordura. Então ela vai te saciar naquele momento, mas não por muito tempo. Então a gente prefere ali trocar aquela bolacha, por exemplo, aquela bolachinha de sal com um cafezinho, você pode trocar ela ali por uma porçãozinha de frutas, colocando um pouco de aveia, que a aveia ajuda a diminuir o índice glicêmico do alimento e aumenta a sua saciedade. Você pode também estar fazendo a troca daquela bolachinha que você toma com um cafezinho de manhã, com um pão integral, uma fatia de queijo, e você já começa a mudar a partir daí. O que falar dos pães árabes? O pão árabe, ele não é uma péssima opção, tá? Até porque o custo-benefício dele é muito bom, mas nós temos também a opção do pão integral. Hoje no mercado nós temos diversas marcas, diversos tipos de pães integrais. O pão árabe, ele é excelente para entrar na dieta. Ele não é um vilão. O vilão é na gente que não sabe querer comer o pão árabe, né? Muito bom. Então, assim, na verdade, acaba que de tudo é um controle. Quando você sente muita vontade de ir para o exagero, é nesse momento que você tem que se reeducar, né? Porque aí a partir do momento em que você começa, por exemplo, o famoso chutar o balde, chutei o balde, devo ir buscar? Deve. Mas aí você já deve ter aquela cautela para você não chutar todas as vezes, mas aí chega um momento que você não quer mais ir buscá-lo. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa nesse exato momento e que estão lidando com essa situação da obesidade? Como a gente pode ajudar essas pessoas e como chamar a atenção de quem está ao redor? Familiares, amigos, já que hoje é o Dia Mundial. Vanusa, eu tenho observado há alguns dias que o relacionamento também ele é muito propício para a porta de entrada para a obesidade. Às vezes você tem o parceiro que gosta de se alimentar bem, que gosta de praticar aquele exercício físico, se alimentar bem, fazer dieta. Porém, a outra pessoa já não gosta. Aí a outra quer ir comer toda hora, quer ir para um sushi, um hambúrguer, pizzaria e tudo. Aí você acaba indo junto com ela. Então, o relacionamento também, ele conta muito para desenvolver a questão da obesidade, sobrepeso. Que eu tenho acompanhado muitos casais hoje que se os dois não se unirem para fazer a mesma coisa, não funciona. Nossa, fica aí o alerta, né, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Não é fácil, nada nessa vida é fácil, principalmente quando você já está com o problema. Mas você precisa solucionar, né? A gente sabe que a obesidade traz vários outros problemas de saúde graves e que muitas vezes chegam a óbito. Chega, sim. A obesidade, nós precisamos de agora, não é antes, é agora a gente parar de romantizar a obesidade. Porque, eu me sinto bem do jeito que eu tô, eu nasci gordo, sou gordo desde criança, desde pequeno, isso não existe. Eu sou feliz gordo, não existe. Então, ou você muda, ou então você será mais um dado para a estatística aí de mortes por obesidade. Pois é, tem muita gente que vive, até fala dessa forma, mas quando emagrece, até a resposta de quem emagreceu é diferente. É diferente. É diferente. Não conheço nenhuma pessoa que tenha sido obeso, que tenha emagrecido, que não venha falar da sua qualidade de vida. Eu conheço, né, pessoas que perderam 10, 12, 15 quilos, que hoje estão irreconhecíveis. Eu disse, você tem fotos, você tem aqueles registros fotográficos de antes, quando você era gordo? Quando a pessoa olha, tenho. Quando eu vejo aquela foto, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui não era eu. Verdade. É muito importante falar sobre esse assunto porque nós queremos que você tenha saúde, mas saúde com qualidade. Nesse dia de hoje vamos comemorar o contrário. Não só o dia da obesidade, mas sim o dia que você começa a sua nova história saindo da obesidade. Não é isso? Exatamente. Bom, eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui, Paulo Martins, por cooperar com a gente relacionado a emagrecimento. E parabenizar todos os demais nutricionistas que fazem esse trabalho tão igual a você, relacionado à saúde das pessoas. Eu quero agradecer. Quem quiser entrar em contato. O Instagram, @NutriPauloMartins, ou pelo WhatsApp, 998008474. Obrigada. O Instagram dele está na telinha. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço. Paulo, continue aí, porque eu vou te dizer uma coisa. Quando o Paulo fala dessa questão da saúde, quando ele fala do cuidado que você tem que ter e como a gente precisa desse apoio da família, é o que ele falou, não é fácil começar. Não é fácil, mas você precisa de ajuda. Se você tiver o apoio das pessoas que estão do seu lado, eu tenho certeza absoluta que vai ter um chacoalho ali que vai te ajudar. Não é verdade, Paulo?